Boa tarde. Obrigado quem respondeu. Hoje é dia 29 de maio de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Renck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º/9º ano, é uma multisseriada. Damos início com a aula do 8º ano e o 9º revê o conteúdo. Os alunos que estão presentes do 8º ano são eles: o Elias, o Luiz, a Valentina, a Nicole Ferraz, a Natália, a Gabi, a Ana Cláudia, a Nicole e a Daiane, o Iago e o Everton. Os demais alunos que faltaram por qualquer motivo que seja, por favor, por mim, Guilherme, se não pede lá na direção compasso, já vejo já. Olha lá, onde que eu parei aqui mesmo? Então, os alunos que faltaram recebem o link da aula. Vou mudar vocês de lugar. Não é possível que não consigam fazer silêncio. Os alunos que faltaram recebem o link onde eles podem aprender o que vocês aprenderam na escola, o que os colegas aprenderam. E os que vieram recebem o mesmo link para poder rever na hora de realizar o Tarefa São Paulo. E não é importante só fazer, o importante é acertar o máximo que puder. Vale nota para vocês. O material é o material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Vamos fazer a 31ª aula do primeiro bimestre ainda, uma vez que as nossas aulas são multisseriadas. E aí, obrigado, Guilherme. E aí a aula é dividida em 2 turmas. Qual é o tema da aula de hoje? Mediatriz e bissetriz. Como reconhecê-las? Parte 1. Tem gente que já pensa que é besteira isso aqui. Mediatriz e bissetriz. Tá? Turminha do 9º, vocês lembram o que é mediatriz e bissetriz? Nós vimos isso ano passado. É do ângulos. É de ângulos. Não lembram? Aproveita para rever, é legal. Turminha do 8º, isso aqui é novidade para vocês. Então vamos lá. O 9º vai relembrar, o 8º vai aprender. Conteúdo: construção geométrica com régua e compasso. Objetivo: aplicar conceitos de ponto médio e segmento na construção da mediatriz, compreendendo o seu significado, compreendendo o que é mediatriz. Vai falar que vai explicar também a bissetriz, né? Vamos ver que hora que ela vai apresentar. Às vezes na parte 2 vai apresentar a bissetriz. Construção geométrica, já falei isso. Habilidade, EF08MA15. Construir utilizando instrumentos de desenho ou software de geometria dinâmica, mediatriz e bissetriz. Ângulos de 90 graus, 60 graus, 45 graus e 60 graus. E polígonos regulares. Polígonos regulares, só para lembrar, são polígonos que têm todos os lados congruentes com a mesma medida, automaticamente todos os ângulos internos também congruentes com a mesma medida, tá bom? Então vamos lá, para começar, mostre-me, reflita, mostre e reflita, né? Reflita, quantas retas podemos desenhar passando por um único ponto? Em um ponto, dá para passar quantas retas por ele? Oi? Nenhuma. Não sei o que falou. Tem que ter 2 pontos. A menor distância entre uma reta é 2 pontos. Isso aí é verdade. A menor distância entre 2 pontos é uma reta. Mas aqui, por exemplo, eu fiz uma reta. Passou pelo ponto? Passou. Mas calma aí, se está certo, se não está errado, não. Entendeu? E aqui? Quantas retas eu consigo fazer passando pelo ponto? Um monte. Infinito é a resposta. Um monte quantos? Infinito. Tá? Dá para você fazer infinitas retas passando pelo mesmo ponto. E por 2 pontos distintos. O que é distintos? Diferentes. 2 pontos diferentes. Quantas retas eu consigo fazer passando por elas? Pelas 2. Pelos 2 pontos. Quantas retas? Vamos tentar? Quantos que deu por enquanto? Uma. É infinito também? Não. É que eu não consigo fazer. Eu vou fazer aqui para vocês verem.
2 pontos. Ponto A, ponto B. Vou pegar a reta. Vou tentar fazer outra reta. Fazer outra reta. Tá no mesmo? Quantas retas então dá para fazer? Uma só. Por 2 pontos, uma só. 2 ou mais pontos que passe pela mesma reta, só dá para fazer uma reta só. Tá bom? Por 2 pontos, uma reta só. E agora para sair daqui? Limpar primeiro. Então, e por 2 pontos distintos? Então, por 1 ponto, infinitos. Por 2 pontos distintos, uma reta só. Tente desenhar. Já desenhei, né? Então, a gente já provou isso. Né? Infelizmente, essas partes que daria tempo de vocês tentarem, por a gente ser muito seriada, não está dando tempo. Por isso que eu preciso que vocês prestem bem atenção, para entender que por 1 ponto dá para passar quantas retas você conseguir desenhar. E por 2 pontos, somente uma reta. Na aula de hoje, realizaremos algumas construções geométricas. Portanto, separe uma régua, um lápis e um compasso. Já podem pegar um compasso e passar para a coleguinha de trás a caixinha. Além dos demais materiais de uso diário, que é a apostila e o caderno, né? Dadas as noções básicas de alguns elementos fundamentais da geometria plana, faça uma representação geométrica em seu caderno. Ponto. Ponto. O que é um ponto? O que é um ponto? É um objeto geométrico sem dimensão. O que quer dizer que ele é sem dimensão? Quem sabe me dizer por que ele é sem dimensão? Que ele não é nem bidimensional, nem unidimensional, ele não forma lado. Um ponto é simplesmente uma junção, né? Como uma marca da ponta de um lápis no papel. Representação, letra maiúscula. Então um ponto sempre vai ser representado por uma letra maiúscula. Então preste bem atenção. Quando você vai lá e faz um ponto, você vai falar, esse ponto tem 1 centímetro. Posso garantir isso? Ele tem o tamanho de meio centímetro. Ele tem o tamanho de 1 milímetro. Você não mede ponto, tá bom? Ponto não tem dimensão. Você não mede ele. Ele só representa uma pontinha do lápis. E aí ele tem que ser representado por uma letra maiúscula. Não esquece isso. Os pontos são representados por letra maiúscula. Continuando. Reta é dada por um conjunto infinito de pontos colineares. Representação letra minúscula. Então vamos fazer uma reta que liga o ponto A com o ponto B. Você vai fazer uma reta aqui. Faz de conta que saiu reta ali. Droga. Reta é um conjunto de infinitos, tá? Reparou que a minha reta passou para a esquerda do A e passou para a direita do B? A reta ela é infinita. Geralmente ela tem uma setinha na ponta. E aí o que seriam esses pontos colineares? Se você desse um zoom de 1 milhão de vezes nesse tamanho aqui, você ia ver isso aqui, ó. Imagina que você ia ver um pontinho do lado do outro. Só que eles estão tão pertinho do outro que ele forma uma reta. Ah, mentira, quando eu faço com o lápis ele não forma ponto. Não forma. Mas se você fosse colocar os pontinhos para depois ligar, dá para pôr 1 milhão de pontinhos do ladinho do outro e depois fazer ligação. Entendeu? Então ele é um conjunto infinito de pontos colineares. Colineares, eles estão alinhados entre eles, tá bom? Representação pela letra minúscula. Geralmente faz uma reta lá e fala assim, a reta R. Então é R minúsculo. A reta S minúsculo, tá bom? E a reta é infinita para os dois lados. E semirreta é a parte de uma reta que possui um ponto de origem
mas não tem um ponto de fim. Então vamos supor, esse ponto saiu do A, passou pelo B e continuou. Então ele é uma semi-reta, porque ele tem um início. Ele não é infinito para o início, ele só é infinito para o fim. Tá? E aonde ele começou, geralmente eles colocam a letra O para poder apresentar. Por quê? Para lembrar que ele é na origem. É onde ele começou a reta. E aí, ele é representado assim, ó. O ponto A e o ponto B, para falar que está ligando do ponto A até o ponto B. E aí em cima tem uma seta. Aonde começou? Em qual ponto que começou? No A. Reparar que em cima do A não tem seta? É a origem. E para onde que ele vai ao infinito? Para o B. Vamos ver se vocês entenderam. Começou no P e passou pelo R e continuou sendo infinito. Não começou em lugar nenhum, né? Isso aqui é uma reta. Ele vai tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Então, se eu fosse representar, ele faria isso daqui, ó. Passaria pelos dois e continuaria, certo? A semi-reta não. Ela é um lado tem início, o outro lado ela continua. Por que semi-reta? Eu, quando eu tinha idade de vocês, eu pensava assim, semi-reta, quebrou a reta. Ela tem o começo e o outro lado é infinito. Então ela é metade de uma reta, semi-reta. Na verdade, não precisa ser metade de uma reta. É que na minha cabeça eu ficava imaginando assim, quebrando no meio, tá bom? O que é o próximo? Segmento de reta. O que é o segmento de reta? É a parte da reta delimitada. Nossa Senhora! Delimitada por dois pontos. Então, olha lá. Ponto A e ponto B. Começa no A e termina no B. Esse é um segmento de reta. O que é um segmento de reta? Quando você corta um pedaço da reta. Então, fala assim, um segmento de pano. Foi lá, pegou um pano que era enorme, o rolo do pano, e cortou um pedaço, segmento. Tá bom? E ele é representado desse jeito. Os dois pontos com um traço em cima. Como ele tem começo e fim, não tem setinha na parte de cima. Tá bom? O triângulo é formado por reta, semi-reta ou segmento de reta? Segmento de reta, porque ele não passa dos pontos, né? Eles não passam. Só o triângulo é formado por segmento de reta? Todos os polígonos são formados por segmentos de reta, porque ele não passa para o infinito. Certo? Continuando. Ângulo. O que é o ângulo? O ângulo é a região compreendida entre duas semi-retas de mesma origem. Representação. O O com o acento em cima. Não é sempre o O com o acento em cima. Como que eu represento esse ângulo que eu acabei de desenhar aqui? Esse ângulo vermelho aqui. Como assim? Tá vindo em cima do A? O A é o vértice. O ângulo vem em cima da letra que representa o vértice. Tá bom? O vértice seria o ponto. E esse ângulo aqui? B com o acento em cima. E esse ângulo aqui? C com o acento em cima. Agora quero ver quem que entende isso aqui. Aonde que está o ângulo aí? C? E geralmente a gente tem que representar ele com um ângulo em cima, tá? Eu estou falando que é o segmento que liga o B no C e o C no A. Quem liga o B no C, tá aqui. Quem liga o C no A, tá aqui. Então o ângulo é esse daqui, tá? Então quando você vê duas letras, uma no meio com o acento em cima, as duas são que vai ligar as laterais. E o ângulo está na letra que está com o acento em cima, tá bom? Continuando. Olha lá. Nota, o encontro de duas retas ou duas semi-retas ou dois segmentos de reta determina um ponto. Então, olha lá. O ponto, lembrando, que é um pingo representado com a letra. Certo? A reta é representada por uma letra minúscula.
A semi-reta começa num ponto e pode continuar infinitamente. Ah, professor, aqui não colocaram setinha. Nem sempre precisa pôr setinha. Se ele não tiver delimitado por 2 pontos, ele é uma semi-reta se ele tiver por um só. Se ele não tiver nenhum, ele é chamado de reta. Tá bom? Aqui, ó. Quando você tem 2 retas e elas se cruzam, ela forma um ponto. E esse ponto é representado por uma letra maiúscula, sempre. E a área que é a abertura de dois segmentos de retas ou 2 retas. Como que eu chamo isso aqui? Essa parte aqui. Ângulo. Sempre ângulo. O primeiro ângulo que eu aprendi na minha vida foi o ângulo do futebol. Porque quando a gente ia jogar bola, a turma chutava a bola aqui assim, fazia o gol lá, eles falavam o gol no ângulo. Depois que eu fui aprender matemática, fez sentido. Aqui é um ângulo, junção de 2 segmentos de retas. Não formou um ângulo aqui? Esse ângulo forma de quantos graus? 90 graus. Quantos ângulos tem o gol? 4. Né? Muita gente acha que é só os ângulos superiores. Aí não tem o chão? Aqui também forma mais um ângulo de 90 graus. E aqui também forma mais um ângulo de 90 graus. Então quando fala assim, nossa, eu chutei uma falta, a bola entrou no ângulo. Se a bola entrou no ângulo de baixo, não está errado. Só que todo mundo fala ângulo só na parte de... Quando acerta o ângulo de baixo, fala acertei o cantinho. Vontade de... Cantinho não, na matemática é ângulo. Não é cantinho. Não, mas quando você estiver jogando futebol, vocês podem mostrar o domínio da matemática. O cara fala, fiz um gol no cantinho. Você fala, não, é ângulo, rapaz. Não aprendeu matemática, não é? Eu fui aprender isso depois de velho, né? Então... Você ensinando os outros seguindo... Ah, é verdade, não precisa ser bravo, não. Não fale bravo assim, fale mais alegre. Filho do céu, não é cantinho, é ângulo, ângulo inferior. Ângulo inferior esquerdo, ângulo inferior direito, ângulo superior esquerdo, ângulo superior direito. Continuando. Ó, nota. Cheio de nota aqui, né? Bom se fosse nota de 50 reais, né? Nota. Um ponto. Por um ponto passam infinitas retas distintas. Mas por 2 pontos distintos passa uma única reta. Reflita, pense aí. Se para definir... Meu Deus. Você viu que deu problema no som na gravação, não foi eu que errei aqui. Reflita. Se para definirmos uma reta é necessário conhecer 2 pontos, para definirmos uma circunferência é necessário conhecer... Quantos pontos eu preciso definir para conhecer uma circunferência? Com o compasso, desenhe algumas circunferências distintas e o que difere das outras. Como assim o que difere? Não é o ângulo, seria... o ângulo do compasso seria o raio. É isso mesmo. Então eu vou fazer aqui. Olha lá. Cadê o compasso? Meu Deus, tá aqui. Vou fazer uma circunferência, certo? Vou fazer uma abertura de 4,40 centímetros. 4,4 centímetros. Fiz uma circunferência, não fiz? Vou fazer uma outra aqui, ó. Vou abrir mais o compasso. Opa, não era para riscar, era só para abrir o compasso. Agora vou fazer de 8,10. O que vocês perceberam aí? Mudou o tamanho. Quantos pontos eu preciso para fazer uma circunferência? Um só? Lembrando que os pontos é onde liga a linha. Nenhum? Sei quantos. É um monte, né? Ó, quantos pontinhos? Você teria que fazer o seguinte. Imagina o seguinte. Você pegaria um barbante, colocaria uma caneta na ponta do barbante, bateria um prego aqui no meio, esticaria a caneta aqui no cantinho e ia começar a pontilhar. Um monte de pontinho. A caneta ia ficar sempre a mesma distância do centro, não ia? Aí você ia fazer um monte de pontinho. Depois você ia ligar os pontinhos. Com 4 pontos, eu consigo fazer a circunferência? Não.
Quantos que seria daí? Quanto será? Quanto você acha que precisaria? Com 4 não formou. Com 6, né? Se eu fizesse 6 pontos na mesma distância do centro, ele ficaria mais parecido com um círculo? Um pouco mais. Com 20 lados ele fica mais parecido. Com 20 pontos ele fica mais parecido. Com 36 pontos ele fica mais ainda parecido. Quantos pontos então eu preciso para fazer uma circunferência? 45 é melhor ainda. 90 é melhor ainda. 360 é perfeito, seria um ponto para cada ângulo, mas ainda dá para ficar melhor. 3.600, 1 milhão, quantos pontos? Quanto mais ponto for, mais redondo vai ficar a minha circunferência. Porque você viu com 4 pontos o meu círculo ficou quadrado. Cara, mas fácil escada. Daí não é círculo, né? Então, mas os pontos têm a mesma distância do centro. Só que daí a hora que eu esticasse esses pontos para mais lados, ele ia formar algo mais parecido com um círculo. Quanto mais pontos tiver na circunferência, mais perfeito ficaria. Mais perfeito não sei se existe. Né? Então vamos lá. Preste bem atenção. Siga o procedimento abaixo para desenhar uma circunferência. Desenhe um ponto C. Vocês que estão com o compasso vão fazendo junto aí. Vamos lá? Desenhe um ponto C. Vem com a caneta aqui, com o lápis, né? Marca ponto C. Segundo passo. Meu Deus. Faça uma abertura com o compasso com mesma medida de R. Qual que é o tamanho do R? Do risco, né? Eu tenho que fazer um risco. Vamos colocar um tamanho que eu quiser aqui. Ele não fala, né? O raio. No caso, o R seria o raio. Vou colocar 5 centímetros. Pronto. Como que se faz 5 centímetros no compasso de vocês? Muito bem. Mede na régua. Ponta seca no 0. Abre a ponta, não é ponta molhada, a ponta do grafite até o número que você quer. Muito bem. Terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Posicione a ponta seca em C e trace todos os pontos que estão à distância RDC. Esse traço será uma circunferência com o centro C e com medida de raio igual a R. Então preste bem atenção. Na verdade, você tem uma reta chamada de 5 centímetros aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ô, droga. Dois, 3, 4, 5. Aí você vai lá com o compasso. É que aqui, se eu for muito rápido, ele risca do mesmo jeito. Seria legal se ele pontilhasse. Faz um pontinho aqui. Um pontinho aqui. Um pontinho aqui. Um pontinho aqui. Quando vocês estão fazendo, vocês viram que tem aquela hora que falha? Aí quando vocês ligam todos os pontinhos, o que acontece? Deveria ter pontilhado aqui, mas não tem. Vou fazer ó. E ela não falta ainda, né? Estão mesma distância. Opa! Caiu! Então lá. Próximo procedimento. Conseguiram fazer já aí ou não? Vamos lá. Continuando. Veja uma animação colocando o modo de apresentação de slides. Já está no modo de apresentação de slides. Então vamos ver a animação. Tamanho R é o tamanho que eu vou abrir o compasso. Eu abri de 5 centímetros. Aí eu coloco a ponta seca no centro e faço a circunferência. Para de brigar aí. Para de falar de sono aí, que dá sono nos outros também. Então vamos lá. Foi feita a circunferência. Todo mundo conseguiu fazer? Sim. Belezinha. Essa circunferência de centro C e raio
R. Gabi, qual raio que você usou? Quantos centímetros? Mesmo 5. E você? Alguém usou diferente de 5? 3, que legal. E você, Iago? 5 também? A Daiane? Everton? 5? Luiz? Fez? Tá dando risada e dá a impressão que você não fez, não. Caderno seu, cadê? Ah, tá aí no lado. Então tá bom. Então, teve uns que copiaram o professor Ricardo. Eu pensei que era pra fazer. Tá certo, não tá errado. Eu também faria com 5. De novo. E teve gente que fez diferente, não tem importância. Escreva em seu caderno o que significa raio. Quem sabe o que significa raio? Tipo assim, o tamanho assim, do C até o... A distância do C até onde? Até o final aí do... Isso. Aqui só? Isso é raio, tá certo. Mas só tem isso aqui? Tem a... Passa por dentro. Não, isso aí é o diâmetro. Por cima também, no máximo. Aqui também é raio? É. 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 Quantos raios tem? Infinitos raios. Certo? Na verdade, raio, presta atenção. Turminha, presta atenção. Raio, turminha do 8º também. Principalmente a turma da parede lá. Vamos prestar atenção. Do nono. O raio é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Lembra que eu falei que se você ampliasse 1 milhão de vezes, se encontrar um monte de pontinho do ladinho do outro assim, qualquer um deles que ligue com o centro é chamado de raio, tá bom? Então, o raio é a distância do centro com qualquer um dos pontos da circunferência. E a tal da mediatriz? Mediatriz de um segmento de reta. É uma reta que passa pelo ponto médio do segmento, formando um ângulo de 90 graus. E a gente chama o ângulo, duas retas formadas por um ângulo de 90 graus, por retas perpendiculares. Quer dizer que elas têm ângulos perpendicular. Ângulos de quantos graus? 90 graus entre eles. Nota. Ó, essa aqui é a parte mais importante. Richard e João Pedro, vamos prestar atenção. Todos os pontos contidos na mediatriz estão na mesma distância das extremidades do segmento. Então presta atenção aqui, João Pedro. A distância do A até aqui, vamos chamar isso aqui de R, é maior ou menor que essa outra distância? A mesma coisa. Sabe como que eles chamam aqui? Aqui eles deixaram um jeito mais bonito aqui, ó, mais fácil de entender. Eles falam assim: todos os pontos contidos na mediatriz, qualquer ponto que você pegue na mediatriz e puxe para as duas extremidades, vão estar na mesma distância. Na apostila do ano passado, nós aprendemos com outro nome. A gente aprendia como equidistantes. O que era equidistantes? A mesma distância. Só que eles complicavam a vida da gente, né? Você viu que agora facilitaram? Em vez de eles colocarem equidistantes, eles colocaram a mesma distância. Mas é legal entender também o equidistantes. Então, se algum dia você estiver fazendo uma prova e cair lá, esse aqui caiu assim, por exemplo, no Provão Paulista. Como é o nome dado à reta que tem qualquer ponto dela equidistantes das extremidades da outra reta? É mediatriz. Só que eles usavam essa palavra equidistantes. Para complicar a vida do aluno? Não, porque é uma regra que eles usam falar. Tá bom? E para desenhar essa mediatriz, será que é difícil? Então, ó, imagine, você fez um segmento no seu caderno, do A até o B. Como que você vai fazer essa reta? Passando exatamente pelo ponto, ó, passando pelo ponto médio. O que é um ponto médio? É um ponto que vai estar tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito a mesma distância. E aí, depois que você constrói isso aqui, você tem que construir com 90 graus de todos os lados ainda. Então o que a gente pensa? Nossa, vou ter que usar transferir. Tem um nome desse negócio aí, não tem.
perpendiculares. A gente vai ter que usar compasso, transferidor para medir ângulo? Não. Só com o compasso a gente consegue fazer. Então, agora a gente vai apertar pausa na gravação, vocês vão para a palestra, e aí se depois da palestra não der tempo de a gente terminar a aula, aí declara que está de prova. Eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo, e no meio do vídeo eu vou pedir para marcar um horário e comentar no vídeo para eu saber quem assistiu. Pode mandar mensagem no zap para mim. Como combinado, eu vou gravar para vocês poderem assistir em casa então a continuidade, certo? Então vamos lá, dando continuidade no material. Aí vem a atividade da apostila de vocês, né? Adaptado, aprender sempre, 2024. É lá na página 161, exercício número 1. Então se você assistiu até aqui, aperte pause e tente fazer aí na casa isso aqui, depois você solta o pause e vai vendo passo a passo, nem que vai apertando pausa para poder resolver, tá bom? Então lá. Siga o procedimento abaixo para construir a mediatriz de um segmento AB. Então, eu vou pegar e vou fazer no GeoEnso aqui. Vocês precisam usar o compasso aí na casa de vocês, certo? Eu vou tentar bater uma foto daquela imagem lá e trazer ela para cá, certo? Vamos lá então. Deixa eu ver como que eu faço aqui. Print screen. Aí eu venho aqui, pego essas informações. Vamos ver se vai para lá. Não vou conseguir não. Eu não lembro de cabeça como que faz. Vou apertar pausa e vou tentar. Consegui trazer ali. Então vamos lá. Traça um segmento de AB qualquer. Então vem aqui no segmento e puxa um segmento qualquer. A até B. Vou puxar um segmento não muito grande aqui. Certo? A até B. Aí eu venho numa ponta, coloco a letra A. Na outra ponta, a letra B. Segundo passo. Com a ponta seca em A e uma abertura maior que a metade do segmento, trace um arco. Então eu venho no compasso, ponho a ponta seca na letra A. E aí eu faço uma abertura maior que a metade. Será que está maior que a metade? Ah, para ter certeza eu vou passar da metade. Então, faço um arco aqui. Fiz um arco, certo? Com a ponta seca na B e com a mesma abertura, eu faço um outro arco de modo que ele se encontre aqui, ó. Encontrei duas intersecções nos arcos, né? Aí, ó. Quarto passo. Trace a reta que une os pontos de intersecção dos arcos. Ele será a mediatriz. Então, vou fazer até de outra cor, né? Aí se pega uma régua, certo? E aí se vem traçar uma reta que una as intersecções. Então, essa reta vermelha, ela é chamada de mediatriz. Então, isso significa o quê? Eu não fiz bem na intersecção. Assim, no GeoEnso é difícil de você conseguir, né? Aí você vem e faz a reta que vai dar a intersecção das duas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer lugar que eu pegue um ponto nessa reta, se eu pegar aqui e puxar para o lado A, ele vai dar a mesma distância que se eu puxar para o lado B, sempre formando ângulos aqui no caso
de 90 graus, porque eles são ângulos perpendiculares, certo? Então, formou ângulos de 90 graus. Então, é assim que eu construo a mediatriz, certo? Então, eu espero que você tenha conseguido fazer o passo a passo aí. Continuando. Se gostou, deixa seu like, curta a nossa aula e se inscreva no canal. Correção lá. Faz um segmento qualquer do A até o B. Pega o compasso com uma abertura maior que a metade e faça um arco. Com a mesma abertura no outro lado com a ponta seca e faça outro arco. E aí, gerou 2 pontos e você faz uma reta entre essas duas intersecções. No caso dessa intersecção com essa, formando ângulos perpendiculares entre as duas retas. E aí, lembrando que qualquer ponto que você puxe para os dois lados, eles são equidistantes, ou seja, com a mesma distância. E o M, que foi uma intersecção, é chamado de ponto médio. Ele tem a mesma distância do M até o A e do M até o B, certo? Ó, tem a mesma distância. A mediatriz AB, então, repare que A até M é correspondente, no caso, mesmo tamanho, congruente, que MB, tem a mesma medida. Quando isso acontece, dizemos que M é o ponto médio de AB. Tranquilo? Distância entre um ponto da reta, distância entre um ponto e uma reta é dada pela medida do segmento que une passando perpendicularmente à reta. A distância entre F e a reta T é a medida do segmento FG. Por que FG? Porque o ponto de intersecção aqui, no caso dessas duas retas, foi chamado de F, de G. Então a distância entre eles é chamada de FG. Agora, faça o exercício impresso e entregue pelo professor. Siga o procedimento abaixo para determinar geometricamente a distância entre uma reta S e um ponto P, fora de S. Então vamos lá. Primeiro passo: traçar uma reta S e um ponto P fora de S. Então vamos fazer isso. Deixa eu só apertar a pausa aqui um pouquinho. Então eu já transferi para lá as instruções. Vamos fazer. Trace uma reta chamada DS e um ponto P fora de S. Então eu vou pegar aqui, vou traçar uma reta aqui. Essa é a nossa reta. Vou fazer com a régua porque ali ficou torto. Reta. E ela se chama reta R minúsculo, certo? Agora eu vou fazer o ponto P. Ponto P vai ser, vamos supor que eu queira o ponto P, não precisa ser bem no centro, vou fazer um pouco mais a distância daqui. Aqui é o ponto P. Deixa eu pegar a caneta mesmo. Aqui é o ponto P, certo? E o ponto é representado por letra maiúscula. Ponto P. Com a ponta seca em P, construa um arco que cruze a reta em 2 pontos chamados A e B. Então, com a ponta seca em P, eu tenho que fazer um arco que vá cruzar a reta R em 2 pontos, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou conseguir? Não, está muito pequeno. Tem que fazer uma que passe daquele ponto. Passado daquele ponto, eu venho fazer o arco. Cruzou de um lado, cruzou do outro. Aí fizeram os pontos A e B. Então, vamos fazer o ponto aqui, ó. Esse é o ponto A. Esse é o ponto B.
Terceiro passo. Com a ponta seca em A, então vou pôr a ponta seca em A. Com a ponta seca em A, com a mesma abertura anterior, trace um segundo arco. Então eu tenho que fazer a mesma abertura, não posso mexer na abertura. Vou fazer um arco de outra cor agora. Vou fazer um outro arco aqui. Passou pelo ponto P, eu fiz um arco aqui. Com a mesma ponta seca em B, com a mesma abertura, trace um arco, um terceiro arco que cruze os dois segmentos de pontos. Então, lá, vou fazer mais um aqui. Pronto. E aí, nós chegamos a um arco, dois arcos. E aí, agora o que acontece? Trace uma reta que una os pontos da intersecção dos arcos. Então, eu pego a régua e venho pegar uma outra cor aqui, um azul escuro, e venho traçar um ponto que una as duas intersecções. Uma reta, quer dizer. Essa reta é a nossa mediatriz em relação àquele ponto P. Trace uma reta que una os dois pontos de intersecção. Destaque a distância entre P e S. Então agora eu vou destacar a distância entre P e S. Então vou vir aqui, vou pôr uma linha mais grossa e vamos colocar de outra cor, cor de rosa, entre o ponto P e a reta R. Então isso daqui é a distância entre o ponto P e a reta S. Em centímetros, se a gente levar em consideração que cada quadradinho vale 1 centímetro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Mas aqui era mais para você ver que um ponto P em relação a qualquer reta, a menor distância dele vai ser quando ele formar um ângulo perpendicular, quando ele tiver ele for uma mediatriz, né? Então vamos lá, continuando a nossa correção do PowerPoint. Se gostou, deixa o seu like, espero que você tenha feito isso mesmo. E nesse momento do vídeo, eu gostaria que você marcasse aí no comentário, você que é meu aluno, que ficou combinado que você ia assistir, você vai marcar assim, o seu nome e o tempo dessa aula, 42 minutos e 50 segundos. Marque assim, nome fulano, 42 minutos e 50 segundos, para eu saber que você realmente assistiu essa aula até o fim. Tranquilo? Quem assistiu pelo YouTube que não é meu aluno, se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Olha lá, passo a passo. Construiu a reta, o ponto P já está lá em cima, aí fez um arco na parte de baixo com uma abertura. Com a mesma abertura você fez dois pontos, o A e o B. Com a mesma abertura você fez um arco do A até o P e fez um outro arco do P até o A, certo? E aí você fez a mediatriz entre esses dois pontos A e B e conseguiu descobrir a distância entre o P e a reta S. Tranquilo? Então a distância entre P e S é aquela retinha azul ali, semi-reta. Reflita. Seria a distância entre P e S, e se P pertencesse a S, qual seria a distância entre P e S se P pertencesse a S? Né? Faça essa construção. No caso, se o P pertencesse a S, a distância seria zero, né? Ele estaria em S. Então lá, veja bem, a distância entre P e S será nula, ou seja, será zero, se P pertencer a S, porque a hora que você traça a reta, ele já vai estar dentro da reta. Então, se você fizer todo o procedimento e abrir os dois arcos, e aí fazer os dois arcos e definir aonde que era a mediatriz, na verdade, se você olhar aqui, ele nem forma mediatriz, porque o P vai ser o ponto médio entre esses dois segmentos A e B, e a distância é nula, porque ele já está na reta, tá bom?
O que o oitavo ano aprendeu hoje? Realizamos uma representação geométrica de alguns elementos da geometria, tais como ponto, reta, semirreta, segmento de reta e ângulo. Conhecemos o conceito de mediatriz, ponto médio e de distância entre um ponto e uma reta. Realizamos, utilizando régua e compasso, a construção da circunferência da mediatriz de um segmento e da distância entre um ponto e uma reta, a partir de um procedimento dado. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material digital. Chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.